João capítulo 5, versos 39, 40, 46 e 47. É o texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, que diz assim: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, então como crerão nas minhas palavras? Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro, e o tema que analisaremos, que estudaremos, que vamos esmiuçar dentro do nosso estudo de hoje será o papel autoritativo das Escrituras. Continua com a gente. Além de ter trabalhado a ideia de que os sinais operados por Jesus, eles apontam para a messianidade de Cristo, João também apelou para as escrituras do Antigo Testamento como uma evidência de que ele realmente é o Messias. Quando você vai para o início do Evangelho de João, por exemplo, quando você percebe o discurso entre Filipe e Natanael, Filipe vai dizer para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Isso está lá em João capítulo 1, verso 45. Quando você vai estudar um pouco sobre a história desses indivíduos, você percebe que eles estavam estudando as profecias do Antigo Testamento para tentar identificar o tempo no qual Jesus chegaria. É claro que eles estavam olhando para o livro de Daniel, para aquilo que, principalmente a profecia das 70 semanas, que mostrava o ano no qual Jesus Cristo começaria o seu ministério. Aquele era o tempo. Talvez seja exatamente por isso que Flávio Josefo menciona a aparição de uma grande quantidade de falsos cristos, falsos messias na época de Jesus. É claro, era o tempo do cumprimento profético. Aqueles que estavam atentos ao que foi dito sobre Cristo Jesus perceberam que as profecias estavam se cumprindo nele. O próprio Filipe, quando vai dizer a Natanael, ele vai dizer: olha, nós achamos aquele de quem Moisés falou lá nos seus escritos. Para poder chegar a essa conclusão, ele ouviu o que Jesus tinha a dizer, analisou aquilo que era a história da chegada de Jesus, do seu batismo, os eventos nos quais que rondavam a aparição de Cristo Jesus aqui na Terra, e entenderam: opa, era disso que Moisés estava falando. Entretanto, muitas pessoas acabaram passando por alto isso tudo, mencionando que talvez isso fosse uma grande coincidência. O próprio Cristo, quando ele esteve com Nicodemos, lá em João no capítulo 3, verso 14, ele diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus não apenas se referiu a eventos que aconteceram no contexto do Antigo Testamento, mas ainda, de alguma forma, deu a interpretação do que eles significavam. É bem verdade que quando você vai para Números capítulo 21, versos 5 a 9, você descobre essa mesma referência feita por Jesus. Na história, o povo havia se afastado do caminho do Senhor e havia pecado contra o Senhor, e o Senhor levantou a sua proteção. E cobras venenosas começaram a invadir o acampamento, picando as pessoas, e as pessoas começaram a morrer às centenas. Bem, eles clamaram a Deus, e Deus disse a Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque-a num poste mais alto, e as pessoas que olharem para ela terão vida. O que é que Deus estava querendo fazer com aquilo? Parece um contrassenso. Algumas pessoas, por exemplo, se lembram da ordem de Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma daquilo que está no céu, embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Bem, quando você vai olhar para isso, os israelitas não faziam imagens, não adoravam imagens. Agora Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze, coloque-a num lugar de destaque no acampamento. Todos aqueles que olhassem para a serpente acabariam sendo curados.
daquela picada mortal das serpentes? É bem verdade que alguns anos mais tarde, já na época do rei Ezequias, essa serpente de bronze acabou sendo adorada por israelitas que haviam se afastado do caminho do Senhor. Eles a chamavam de Neustã. Ezequias, portanto, vai destruir essa mesma serpente de bronze. Mas agora Jesus vai dizer: como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Quando você olha para a imagem, a serpente de bronze representava... A serpente era um símbolo do pecado. Foi o animal utilizado pelo anjo rebelde para enganar Eva, lá no contexto do Jardim do Éden. A serpente, portanto, é um símbolo do pecado. Quando Cristo veio à Terra, ele veio para assumir o pecado da humanidade. E quando Cristo, assumindo a culpa pelos pecados da humanidade, fosse levantado da terra, as pessoas olhariam e sentiriam repulsa, porque é isso que o pecado causa nas pessoas. Daquilo que era a experiência de Jesus, as pessoas se sentiriam repulsa dele. Mas quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todas as pessoas a ele. E quando você olha para o contexto da cruz, o mundo daquela época foi atraído a Jesus. Você encontra uma situação de um africano, Simão o Cirineu, que acabou aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Você percebe, entre outras coisas, um europeu, o centurião, que creu no Senhor Jesus, e um asiático, um indivíduo daquela região aonde eles estavam, que era o ladrão na cruz, que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e recebeu a promessa: em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando você olha para esse todo, você percebe que a profecia se cumpriu. E Jesus estava dizendo: olha, todo aquele que crer no Filho do Homem será salvo. Então, nessa perspectiva, Jesus vai tomar posse, ou vai pegar alguns dos acontecimentos do Antigo Testamento e vai ressignificá-los. Vai dar a eles a interpretação correta para poder mostrar aquilo que ele faria em favor da humanidade. É bem verdade que muitas pessoas tiveram dificuldade de poder entender a serpente que foi levantada no deserto como um símbolo do Filho de Deus. Se a maior parte das pessoas esperava que ele viesse como um rei sentado sobre o trono de Davi, olhar para ele como uma serpente de bronze no alto de um poste, olhar para ele como alguém que assumiria a culpa pelos pecados da humanidade e morreria de forma tão vergonhosa numa cruz, era algo completamente distinto daquilo que era a visão da maioria das pessoas. Por isso Jesus vai tomar emprestado algumas figuras que apareceram no contexto do Antigo Testamento, para poder dizer: já estava profetizado. Por isso, nós temos que manter a Bíblia, a palavra de Deus, bem diante dos nossos olhos. Porque assim como muitas pessoas, com interpretações distorcidas do Antigo Testamento, tiveram apenas um vislumbre a respeito do Messias, muitas pessoas, hoje em dia, também têm sido enganadas, deixando de olhar aquilo que foi profetizado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito da segunda vinda de Cristo. É perigoso olhar de forma unilateral para as profecias que apontam a chegada de Jesus, tanto a primeira quanto a segunda. Para entendermos o que terá lugar, nós precisamos realmente estar firmemente alicerçados na Bíblia, a palavra de Deus. Por isso devemos gastar tanto tempo com ela. Os judeus do primeiro século acabaram se equivocando. E mesmo aqueles mais bem intencionados levaram um tempo significativo para poder identificar Jesus como Messias. Nós, hoje, estamos vendo os acontecimentos predistos por Jesus tendo lugar exatamente à nossa volta. A grande pergunta que tem que nortear a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração é: estamos nós preparados para podermos receber Jesus no nosso tempo? Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela certeza que temos de que ela nos aponta uma direção. Às vezes, Pai, temos dificuldade de poder entender as profecias relacionadas ao tempo em que vivemos. Ajuda-nos a olharmos para trás e a entendermos que os judeus do primeiro século deixaram de reconhecer Jesus por não conhecer perfeitamente as Escrituras. Mas ajuda-nos a podermos aprender com os erros deles. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?